Este foi feito numa hora. O Zé Luís, o líder enviou isto à pressa, teve que ser feito numa hora e meia. Aquele calendário rigoroso, pontualidade britânica. Nós começámos este ateliê de estúdio de obra em dezembro de 2013. 2014 foi quando assumimos mesmo um ateliê de design gráfico que surgiu de vontade minha e de João, que já éramos amigos há bastante tempo. A vontade de trabalharmos juntos já existia e consolidou-se nessa altura. Eu estava na Casa da Música, já um bocadinho saturado do trabalho regular e sistemático de quem está dentro de uma instituição e que tem que trabalhar só para aquela instituição. E, portanto, do ponto de vista gráfico, criativo, quer que isso seja, traz algum cansaço ao fim de alguns anos a trabalhar sempre o mesmo tema, sempre com as mesmas pessoas. Um ateliê de design gráfico acaba por ter uma variedade e uma rotação muito maior de clientes, de temáticas, de objetos de trabalho, que isso é que nos interessa mais. O João estava, ele poderá falar melhor sobre ele do que eu, mas o João estava no Teatro Nacional de São João e então decidimos avançar com esta ideia de fazer um ateliê em conjunto, os dois. Já tínhamos tido uma banda juntos, mais do que uma, e por que não fazer um ateliê de design gráfico juntos? E foi assim que surgiu a Dobra, de uma ideia muito informal, muito de gosto pela coisa, de gostarmos de trabalhar juntos e gostarmos de fazer design juntos. E gostarmos de design. E gostarmos de música. E então decidimos fazer um ateliê de design, onde continuamos a poder, trabalhar para a cultura, maioritariamente. Eu trabalho com as Comédias de Domingo desde 2009. Naturalmente, quando começámos a Dobra, as Comédias de Domingo vieram atrás e é muito semelhante ao Generation em termos de relação, até num sentido institucional e prático, muito prático. As Comédias de Domingo e a Generation são duas instituições com quem temos uma relação desde o início mesmo. E há outra que eu acho que é importante focar, que é o Porto Postdoc, que é também um festival que nós acompanhamos desde o início. Mas a relação com o Porto Postdoc tem piada porque começou mesmo desde o cartaz feito numa radiografia para ser colocado numa tabacaria ao MUP e ao telão de uma instituição. Não é? Portanto, veio mesmo da rua para a fachada de um teatro. Não é? Cresceu mesmo aí, mesmo a nível de formato, connosco. O meio onde tu te movimentas define aquilo que tu fazes e acaba por influenciar aquilo que tu fazes. É muito difícil para nós fazer alguma coisa para o Franco Maurel, porque é um universo muito diferente e distante do nosso. Não estou a dizer que é melhor ou pior, só estou a dizer que é mesmo muito distante do nosso. Nós temos com a Oslinda Martini uma relação muito próxima, que começou, nós conhecemos em 2007, num concerto que fomos dar ao Santiago Alquimista, e a Oslinda Martini também estava a começar, e tínhamos a mesma agência, na altura a Naked, que organizou um festival. E criámos logo uma relação porreira com a Oslinda Martini e desde aí continuámos a ser amigos e fizemos a capa do último disco de Oslinda Martini. O disco do André, fizemos o disco do André, do Pedro, o Geraldes, são pessoas próximas. Depois temos aí mais coisas. O Jorge Coelho, naturalmente, nós já partilhámos casa com o Jorge Coelho. Sim. Eu, o João e o Jorge Coelho vivemos juntos na rua acima desta, onde estamos agora. E em Sá da Bandeira. E também teve um papel importante o Jorge no nosso percurso, porque foi assim um bocadinho uma espécie de guru na altura, entre aspas, porque
guru espiritual, porque tinha assim Foi mesmo. uns ensinamentos que o Jorge tem, uma maneira de falar muito engraçada e muito peculiar e que nos mostrou muita coisa. O Lee Ranaldo, quando autografou um cartaz que temos aí guardado. Pois, e tu contaste que ele levou uma cópia, porque eles guardam sempre uma cópia num arquivo, não é? Isso para nós é incrível, pela relação que existe, primeiro da banda com a imagem gráfica, das capas de discos, aos cartazes que tem, e do interesse também dele em levar e de ter-nos deixado uma cópia assinada. Não é? Por exemplo, tu hoje apareceste aqui vocês chegaram cá com um saco cheio de cartazes, nós enviamos o cartaz e o cartaz depois tem vida própria, não é? Como se tivesse 18 anos e sai de casa. E só voltamos a ver quando ele vem lavar a roupa, não é? Que o teu caso chega cá e vem dentro de um saco e nós voltamos a olhar para eles com ele num formato vivo, não é? Porque nós não o vemos a não ser nas fotocópias que fazemos. E tem piada depois de perceber reações dessas do Lee Ranaldo, de assinar e gostar e levar, ou de outras pessoas, ou como estavas a dizer há bocado, pessoas que arrancam os cartazes e levam para casa. Não é? Neste caso, o último também teve bastante piada. O do Sonic Boom, o cartaz de Sonic Boom. É um bom exemplo. É um bom exemplo de como o artista pôs no cartaz e depois fez uma distorção, ainda mais com aquela distorção nas letras, ele ainda conseguiu distorcer mais as letras e ainda ficou mais fixe. Pois foi, ele fez uma animação. No Instagram. É o psicadelismo o psicadelismo dá para tudo. Ficou muito fixe. Muitas vezes pomos esse desafio, o que é que o Kevin Morby vai achar do cartaz, o que é que Angelina Martina vai achar disto. Pomos isso, não é? Normal, natural fazer isso. E do Marco Ribot é mesmo assim, já sabemos o que é que ele não vai achar, agora vamos tentar fazer alguma coisa fixe. Isso também tem piada, estas possíveis interpretações, e para mim é um herói o Marco Ribot, por isso. Sim, deve ter tido tantos cartazes na vida dele que ou olha de lado para aquilo, ou então leva um para casa, não sei. Mas houve algumas alterações, claro que aqui está as categorias e elas foram mudando ao longo dos anos, vocês foram criando um serviço educativo, uma residência artística, até chegou a haver uma altura que era os conceitos de Generation fora do Generation, e como o calendário de Generation é muito grande, nós precisamos de criar uma grelha e uma autonomia prática para fazer os cartazes, muitos deles de serviço educativo e de questões mais práticas. Então criou-se uma moldura porque os logotipos eram sempre os mesmos e ficavam sempre no mesmo sítio. Uma moldura onde fosse prático, olhares para ela e vês sempre a data, não é? Uma espécie de série de cartazes em que tu agora vês em scroll um Instagram Generation, um Facebook e vês os cartazes têm sempre a informação nos mesmos sítios, só muda. Nós costumávamos dizer no início, se quisermos, recortamos a parte mais fixe do cartaz, que é esta, não é? Que é a parte que nos interessa. Tudo o resto não nos interessa assim tanto quanto isso. Mas, na verdade, interessa, porque é lá a informação que tem que estar e que faz parte da comunicação de um cartaz. O copy, a classificação etária, o logotipo, os patrocinadores, os mecenas, o site. A origem deste layout, em que há nós, de início, até chamávamos o playground, aquela área central, tem muito a ver com a arquitetura do espaço, com a arquitetura de Generation. Porque das visitas que nós fizemos ao Generation, aquilo pareceu-nos um espaço para ser usado, mas ainda não usado. Ou seja, um espaço pensado arquitetonicamente para ser abusado até. E parecia-nos uma coisa muito fria, um bocadinho um ambiente centro de saúde que podia ser, e às vezes é, abusado, explorado, modificado para responder às necessidades do momento. E esta ideia de espaço playground, de espaço que existe e que pode ser mudado, que está lá no Generation, é real, é físico, trouxe-nos também a ideia para esta espécie de tela central,
onde podemos jabardar, entre aspas, fazer aquilo que acharmos que deve ser a imagem do espetáculo, do concerto, ou da atividade que merece ser divulgada. E a fronteira, ou seja, a moldura, é aquilo que suporta este espaço. Por isso, há aqui uma relação também com a arquitetura do Generation, que foi, desde o início, também influenciadora deste resultado. A ideia base da sinalética do Generation é a ideia base de qualquer projeto sinalético, é identificar os espaços e criar mecanismos gráficos de auxílio à deslocação dentro de um espaço, ou de uma cidade, ou do que for. No Generation não foi diferente disso. O que nós sentimos é que há outras formas de o fazer sem ser sempre as mesmas formas, se calhar mais formatadas, mais instituídas. E o Generation, mais uma vez, arquitetonicamente permite isso. Há um lado muito orgânico à volta do que acontece no Generation. E esse lado visceral, orgânico, sensorial, nós achávamos que podia ser potenciado, amplificado, e a sinalética podia ser um ponto de partida para isso, para essa amplificação de algo sensorial que existe lá no Generation. E, portanto, isso é que nos encaminhou e orientou para aquela solução muito caligráfica e muito rock and roll, porque é assumida. As pessoas chegam a casa e mantêm uma memória do que é a sinalética do Generation. E é curioso porque no Generation essa sinalética não é uma sinalética para uma repartição pública. A ideia não era sinalizar os gabinetes, não é? A ideia era sinalizar o caminho das pessoas que vão lá visitar o Generation. Portanto, aquilo que tu tens é, ok, onde fica a black box, onde fica o quarto de banho, onde fica o serviço educativo, onde fica o pátio interior, exterior, as galerias, etc. Portanto, é claramente para as pessoas que vão lá ocupar o Generation e não onde é que fica o gabinete de X e Y, Z. Não é? Isso é remetido para um segundo plano. E esse é o lado interessante do Generation, é uma porta aberta. Não é? As agendas, elas mudaram, desde 2014 até agora tiveram algumas mudanças estruturais, da maneira também como tanto passaram a ser bilíngues, mesmo que não sejam literalmente bilíngues, são só alguns textos, alguns parágrafos, e isso obrigou a que as coisas mudassem. E para nós sempre foi uma luta convosco desde o início. É o nosso único formato impresso em offset. Nós podemos escolher um Pantone, porque também convém referir isso. Nós desenhamos desde o primeiro cartaz que está ali de Black Bombay até agora. A nossa matriz, a nossa raiz destes cartazes foi desenvolvido para ser feito em serigrafia. Portanto, o facto de tu no início teres sempre uma cor plana de fundo era porque tu ias ter uma cor plana em serigrafia, como depois o texto a preto, a branco, a aberto, ou seja o que for, que depois caiu o próprio formato, nunca foi para ser feito em A3, foi só isso depois. Aliás, A3 no início era ok, se tiverem que fazer alguns em A3, mas tinha-se pensado no A2 e não sei o quê, depois por restrições fomos mudando isto. E a agenda é de facto o único formato onde nós podemos escolher um fluorescente se quisermos ou outra cor diferente, porque nós não temos controle nas cores digitais onde são impressas. Não é? Eu vejo cada vez mais a preocupação das instituições está no digital e cada vez menos na impressão de materiais gráficos. Há inclusivamente uma data de eventos a acontecer ou programados para os próximos meses que não têm materiais impressos, têm apenas materiais digitais. Isto a nós coloca-nos outro problema, que é como é que se desenha. Será que é necessário desenhar da mesma forma? Eu acho que não. Acho que há aqui outras necessidades e outras análises críticas que nós teremos que fazer entre nós para perceber o que é que poderá ser a melhor forma de comunicar espetáculos para o Generation e não só, não é? Isto é já num sentido mais abrangente. Depois há, inevitavelmente,
questões, se calhar, de sustentabilidade, não é? Tanto financeira como ecológica. O que é que justifica estar uma entidade como a Generation fazer 50 cartazes? Será que se justifica atualmente? Eu digo isto com muita pena, mas se calhar já não se justifica haver esse desperdício de papel, de impressão digital ainda por cima. Acho que é preciso fazer essa reflexão e eu não tenho respostas, não estou a dizer isto sem resposta nenhuma, mas acho mesmo que estamos num momento de pensar criticamente sobre como é que andamos a trabalhar e como é que andamos a comunicar.